Dizer que você tira o seu carro zero da garagem e vai dar uma passeada pela rua da cidade. Você sai, né, com todo cuidado, você é um motorista prudente, você vai por aí dirigindo, todo atento à sinalização de trânsito, naquele cuidado todo. Afinal de contas, você é cristão e você anda 100% na linha, 100% certinho, né? Mas aí você vai andando, de repente o sinal fecha e você vai reduzindo a velocidade do seu carro e com todo aquele cuidado. E de repente você vê, né, o barulho de uma frenagem de pneu, de alguém freando atrás de você e você já fica naquela apreensão e de repente você escuta um barulho batendo no fundo do seu carro. Alguém vem e bateu no fundo do seu carro. Aí você desce, a pessoa já vem, né, pedindo desculpas, já vem ali pedindo algumas, né, trazendo algumas explicações. Olha, eu não percebi, eu vim um pouco desatento, me desculpa aí, me perdoe, mas vamos fazer o seguinte, pode ficar tranquilo porque eu vou pagar tudo, eu vou assumir todo o prejuízo do carro, pode deixar comigo, eu vou acionar o seguro e vai estar tudo certo. E aí você meio que já, né, chateado com a situação, mas você é cristão e você não vai brigar. Você concorda com ele e aí ele faz uma proposta para você. Vamos tirar o carro do meio da rua, vamos encostar para, né, facilitar o trânsito. E você encosta ali o carro de lado e você já aciona agora a polícia para que a polícia venha fazer o boletim de ocorrência para registrar tudo direitinho para poder dar entrada segura e coisa e tal. Só que quando você mexe o seu carro do lugar e você leva para o acostamento, quando a polícia chega, pergunta e diz, e aí, como foi? E o camarada diz, olha, foi o seguinte, eu vinha andando aqui em todo cuidado, mas de repente ele freou o carro e não deu tempo mais que eu desviasse o carro e eu bati no fundo, ele me fechou, tentei tirar do lado, ele me fechou. Ou seja, esse camarada agora começa a querer tirar a culpa de cima de si e colocar para cima de você. Nesse momento, essa camarada se torna o quê? Um ofensor e você se torna um ofendido. Por quê? Porque você estava certo, você tinha toda a razão e agora o camarada está dizendo não, que quem estava errado era você e ali diante daquela situação não tem como resolver. A única alternativa que resta é o quê? Vamos para a justiça. Por quê? Porque a justiça precisa dar, né, os direitos legais para quem é de direito. E aí vocês levam o caso para a justiça. O caso vai para a justiça, chega lá diante do juiz, o juiz analisa o caso, vê que você tem razão e que o outro que bateu no seu carro ele é culpado e ele sentencia esse camarada, ele dá uma sentença, ele diz, olha, o prejuízo do carro ficou em 10 mil, 15 mil, 20 mil reais, não sei qual foi o prejuízo, mas ficou um valor muito alto. Ele diz, e você vai ter que pagar esse prejuízo para essa pessoa, porque você é quem estava errado. E aí ele fica ali e disse, se você não pagar, eu vou enviar um mandado de prisão e você vai ter que pagar na justiça, na cadeia, porque você cometeu uma infração grave. E aí, nessa situação, você, né, conversando com o seu advogado, de repente você descobre que esse cara ele é seu irmão. Você nunca tinha visto, você não conhecia, mas pelo sobrenome dele, coincide com o seu sobrenome, você começa a investigar e agora você descobre que ele é seu irmão. E agora você tem uma situação, uma causa na justiça contra o seu próprio irmão. E aí você é cristão, você é crente e você pensa assim, rapaz, eu poderia deixar isso de lado, eu poderia perdoar ele e tá tudo certo. Só que o que acontece? O caso já está desenrolando já na justiça. Você não pode mais, né, voltar atrás naquilo que você já deu entrada naquele processo. O processo já está em andamento e o juiz precisa dar, né, o veredito e encerrar o caso conforme a lei. E aí você fica imaginando, e agora como é que eu faço? Ele é meu irmão e o que era mais importante entre irmãos foi quebrado, que era o quê? A comunhão. Agora você gostaria de ter comunhão com ele, mas não pode mais porque ele te ofendeu, você é ofendido. Mas aí de repente você pensa, analisa o caso, você tem um dinheiro no seu bolso, você pega esse dinheiro, vai lá na justiça e paga por esse camarada que não podia pagar mais esse valor tão alto. E de repente um oficial de justiça chega na casa dele. Você está pegando esse negócio comigo, que isso aqui é muito interessante para você entender. O oficial de justiça chega na casa daquele camarada que bateu no seu carro e chega lá com uma carta e diz, olha,
Sabe aquela dívida que você tinha com aquele rapaz que você bateu no carro dele? Sei, pronto, tá pago. Ele disse assim, como assim? Quem pagou isso? E aí o oficial de justiça disse, quem pagou isso foi o seu irmão. Ele disse, que irmão? Eu não conheço nenhum irmão. Ele disse, o seu irmão. Aquele que você bateu no carro dele é seu irmão. Ele descobriu que é seu irmão. E ele agora pagou por você. E você está livre dessa dívida. Aí eu lhe pergunto, para quem foi que esse camarada pagou a dívida? Para quem foi que ele pagou a dívida? Foi para a justiça? Não. Foi para o que ofendeu a ele? Também não. Ele pagou para si mesmo. Para quê? Para restaurar a comunhão agora com o seu irmão. Ele não pagou para a justiça, ele pagou através da justiça. Ele não pagou para ele pagou por ele. São coisas diferentes. Então, ele foi na justiça, através da justiça, de forma legal, ele pagou a dívida por aquele que devia e que não estava podendo pagar. E agora, o que foi que ele fez? Ele restaurou a comunhão entre ele e o irmão dele. Amados, nada mais, nada menos que Jesus fez por nós foi isso. Eu vou dizer uma coisa para você. Tem gente dizendo por aí que o diabo pagou um preço alto para o diabo. Jesus pagou um preço alto para o diabo. Não, ele não pagou, ele não morreu pelo diabo. Ele não pagou um preço para mim, ele pagou um preço para ele mesmo. O sacrifício de Jesus, ele ofereceu para Deus. Deus ofereceu um sacrifício para ele mesmo. Esse foi o maior ato de justiça já contado na face da terra. Não haverá outro maior do que esse. Deus, sendo rico, ele se fez homem e veio, habitou entre nós, morreu por nós, pagando um preço para ele mesmo, para restaurar a nossa comunhão, para restaurar uma posição de justiça para mim e para você. Então você precisa entender, amados, que a sua natureza em Cristo Jesus, aquela natureza de pecado, aquilo que te dominava, agora não domina mais. Mas para aquele camarada que recebeu o pagamento pelo carro, eu pergunto uma coisa a você. Ele poderia pagar de novo na justiça? Nenhum juiz ia aceitar novamente um pagamento, porque não se paga a mesma dívida duas vezes. Agora, se ele sair por aí achando que estava devendo, ele nunca vai receber o benefício que o próprio irmão dele pagou por ele. Nós temos um irmão, amados, que pagou o preço por nós. Jesus, ele veio e pagou o preço por nós, a ele mesmo, para Deus, porque a Bíblia diz que ele ofereceu o seu sangue a Deus, e Deus o aceitou como sacrifício. Veja, amados, que isso é muito interessante você entender. Agora, a diferença está quem você está dando crédito. A quem você está dando crédito? Ou você dá crédito no que está escrito aqui ao seu respeito, ou você vai viver uma vida derrotada. Se você, amados, você ainda acha que é pecador, você vai viver conforme você acha. Mas se a partir de hoje você entender essa mensagem e você receber que você foi justificado pelo sangue de Jesus, pelo sacrifício dele, não pelo que você faz. É por isso, amados, que nós falamos e as pessoas se escandalizam. Nada do que eu venha fazer hoje, nenhum ato de justiça me torna mais justo. Aleluia. Os atos de justiça que eu faço hoje têm valor perante a Deus? Sim. Mas para quê? Para me tornar mais santo, para viver uma vida de santidade, para cada vez mais me tornar parecido com aquilo que eu verdadeiramente sou. Mas, amados, nenhum ato de justiça me torna mais justo. Por quê? Quem cometeu esse ato de justiça foi o próprio Deus. Ele não tinha pecado, ele não tinha uma natureza pecaminosa e ele se fez pecado, morrendo em nosso lugar. Está aí o porquê que a morte não pôde segurar ele. A morte não pôde detê-lo. Por quê? Porque ele não tinha pecado. A natureza dele era divina. Por isso, ele pode hoje nos justificar. A Bíblia diz justificado, pois, pela fé. É pela fé e não por obras. Nenhuma obra que eu venha fazer me torna mais justo. Mas também nenhum pecado me torna pecador. Eu vou dizer de novo, nenhum pecado me torna pecador.
Por quê? Para eu me tornar pecador hoje, eu tenho que anular o sacrifício de Jesus, não receber isso para a minha vida e negar ele. E voltar a ter uma natureza de novo de pecado. O fato de ser pecador ou de ser justo é uma questão de natureza. O fato de cometer pecado, amados, ainda é pela falta do entendimento. Eu não estou dizendo aqui que nós não cometemos pecado. Porque a própria Bíblia diz, se dissermos que não cometemos pecado, estamos mentindo. Mas uma diferença é você cometer pecado, outra coisa é você ser um pecador. Eu tenho falado muito uma diferença da prática, né? Porque uma coisa que eu faço e eu não pratico, eu não sou aquilo que eu não pratico. Se eu vou um final de semana jogar uma pelada ali, como diz o ditado aí, né? Jogar um futebolzinho ali, amados, eu não me torno um jogador profissional, eu não vou me tornar um Neymar da vida, eu não vou me tornar um profissional. Então eu não vivo na prática do futebol, então eu não sou um jogador profissional. Eu fui lá, eu posso até naquela partida lá fazer 10 gols, mas isso não me torna um profissional, porque eu não vivo daquilo. Agora, o jogador profissional, ele vive daquilo. É mais ou menos isso a questão da natureza. Uma vez que você tem uma natureza, as pessoas lá fora, no mundo, né? Como eu já falei aqui, o exemplo de Paulo, quando ele fala lá no capítulo 7 de Romanos, ele diz, o bem que eu quero fazer eu não consigo, e aquilo que eu não quero eu faço. Por quê? Existia uma natureza. Eu lembro de uma historinha que fala do sapo que atravessou o escorpião para o outro lado do lago, né? E o escorpião prometeu que não picaria aquele sapo. E ele, né, rapaz, não, pode confiar em mim. E quando chega do outro lado, quando está chegando na beira do lago, o escorpião pica o sapo. E o sapo, rapaz, você não falou que não ia me picar, você não me prometeu que não iria picar. Ele diz, é a minha natureza. A natureza do escorpião é picar, né? É fazer aquilo ali que ele nasceu para fazer. Então, quando o homem pecou, quando Adão pecou, a natureza do homem agora foi separado de Deus. Ele não tinha mais o domínio sobre ele mesmo. Ele não tinha mais o domínio sobre o pecado. Ele não tinha mais domínio sobre as coisas daquilo que Deus tinha dado a ele. Mas Jesus, ele nos resgatou. Ele nos libertou do império das trevas. As trevas não têm mais poder contra mim, contra você. Nós somos livres em Cristo Jesus. Nós estamos libertos, salvos da ira de Deus. Então veja que Jesus na cruz, ele fez o ato do sacrifício, trouxe justiça para nós, juízo sobre ele e amor sobre todos. Porque a Bíblia diz, João diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Sabe, amado, Deus não levou em conta o nosso pecado. Ele não levou em conta as coisas. Deus só queria restaurar a comunhão conosco. Porque Deus não habita com o pecado. Quantos creem aqui que o Espírito Santo é Deus? Quantos creem que o Espírito Santo é Deus? Se o Espírito Santo é Deus e veio habitar dentro de você, então em você não pode mais habitar pecado. Você é salvo, você é santo, porque a Bíblia diz que você é santo, você é justo. E não condiz mais viver uma vida de pecado. Você dizer que é pecador não tem mais hoje, mas isso não traz glória para Deus. Então pare de dizer que você é pecador, se veja como um justo, se veja como santo, leve todos os dias essa consciência na sua mente, se levante, pegue 2 Coríntios capítulo 5 e versículo 21, escreva do tamanho que for necessário para que você lembre, para que os seus olhos vejam, e todos os dias você leia esse versículo e tome posse para você. Abra a sua boca com convicção e diga, eu sou justiça de Deus. Uma coisa eu tenho certeza, amados, o mundo pode se entristecer. As pessoas podem ficar com raiva de você. As pessoas podem até dizer, quem é você para dizer que é justiça de Deus? Mas na hora que você disser, eu sou justiça de Deus, porque Jesus me justificou, lá de cima, Pai vai dizer, é isso mesmo. Porque justificado pela fé. Amém, amados? Então tome posse dessa palavra, viva essa palavra, desfrute do melhor de Deus. Viver uma vida derrotada, amado, não glorifica o nome do Senhor. Eu imagino, se tem algum pai aqui nessa live ou que vai assistir esse vídeo, eu pergunto para você, você vê o seu filho por aí dizendo que está passando fome, você vê seu filho por aí dizendo que anda maltrapilho, dizendo que é um miserável, onde você é rico, poderoso, que pode dar tudo o que você quer a ele, e ele anda dizendo disso. Eu pergunto a você, ele está glorificando o seu nome? Você se alegra com isso? Aleluia. Nosso Pai, amados, ele não se alegra com essa vida, não.
Ele não se alegra com essa vida. Então, de uma vez por todas, tome posse daquilo que Jesus já conquistou para você. Eu vou dizer para você, nós vamos continuar com essas lives. Eu só comecei a trazer a introdução, tem mais coisas para nós abordar sobre justiça de Deus, ser justificado pela fé. Mas compartilhe, amado, essa palavra com algumas pessoas. Se tem alguém ainda que você conhece, que ele vive numa vida de pecado, que ele vive ainda, né, se vendo como pecador, como derrotado, compartilha com ele, leva essa mensagem para ele, convida ele para estar assistindo uma mensagem dessa, porque eu tenho certeza, amados, que se ele entender, ele vai ser liberto de tudo aquilo que pesa, que prende ele. Eu posso dizer para você, eu volto fechando com isso aqui. Amados, para eu pecar hoje eu tenho que fazer esforço. Eu tenho que fazer esforço porque não é mais a minha natureza. Não é mais a minha natureza. A não ser aquilo que o diabo às vezes lança uma palavra e você não presta atenção. Mas nós precisamos estar atentos a isso. Amém? Sejam todos edificados na prática dessa palavra. Muito obrigado por todos vocês que estiveram aí até agora comigo. Esse vídeo vai ser compartilhado também no YouTube, no canal do YouTube. Hoje é culto de ensino, nós estamos fazendo isso aqui de casa. E o propósito disso é para abençoar a sua vida, para você viver uma vida gloriosa no Senhor. Então você pode compartilhar com outras pessoas. Eu vou tentar salvar essa live também aqui no IGTV. E você pode estar assistindo e compartilhando com mais pessoas. Amém? Então eu declaro as bênçãos do Senhor sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Amém.